Oi, meu nome é Liana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer o tapete spa. É um tapete todo feito com fio ateliê natureza e todo no ponto bolha duplo, que dá textura e conforto à peça. Para fazer este tapete, nós usamos o fio ateliê natureza na cor cidreira. Você vai precisar de 3 novelos de 200 gramas ou um novelo de 400 e um de 200. Você também vai precisar de uma agulha de crochê 4 milímetros, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar fazendo um nó corrediço. Em seguida, vamos fazer 67 correntinhas. Aqui eu vou fazer apenas 19 correntinhas, porque eu vou fazer uma amostra dos pontos. Se você também quiser fazer uma peça com um número diferente de correntinhas, com outro tamanho, é só você começar com um número de correntinhas que seja um múltiplo de 3 mais 1. Ou seja, aqui eu vou começar com 19, que são 18, né? Múltiplo de 3 mais 1. Mas para fazer o tapete no tamanho dele, é só você fazer 67 correntinhas. Uma observação importante: essas correntinhas não podem ser muito apertadas. Então, se você tiver uma correntinha muito apertada, eu sugiro que você mude o número da sua agulha. Pegue uma agulha um número maior só para fazer a correntinha. Correntinhas feitas. Você vai pular a primeira correntinha e na segunda vai fazer um ponto baixo. Aqui eu vou pegar a alça de trás da minha correntinha, ou seja, nós temos essas duas alças, que é aquele Vzinho, eu vou virar e aqui tá a alça de trás, que é esse calombinho. Isso aqui é só para depois facilitar na hora do acabamento final. Se você não gostar de pegar isso aqui, não tem problema, pode pegar a correntinha do jeito mais tradicional. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no final das minhas correntinhas. Terminei a primeira carreira toda em ponto baixo. Agora, vamos fazer duas correntinhas e virar o trabalho. A segunda carreira, a gente começa fazendo um ponto alto. Essas duas correntinhas de subida não contam como ponto, então o ponto alto vai ser aqui, nesse primeiro ponto, bem no cantinho. Agora, a gente já vai fazer o ponto bolha duplo. Então, esse ponto, nós vamos começar como se a gente fosse fazer um ponto alto duplo. Então, eu dou duas laçadas na agulha, passo a agulha pelo ponto de base, laço o fio e puxo. E agora, eu vou tirar as laçadas de duas em duas. Então, eu vou laçar o fio, tira duas, laço novamente e tiro duas. E eu não finalizo o ponto alto duplo, eu deixo esse ponto aqui acumulando na minha agulha. Agora, a gente repete esse mesmo processo por mais 4 vezes, totalizando 5 pontos acumulados aqui na minha agulha. Então, novamente, eu laço o fio por 2 vezes, insiro a agulha no mesmo ponto de base, laço o fio e puxo. E agora, vou tirando de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Acumulei mais um ponto. Novamente. Passo pelo ponto de base, laço e puxo. E agora, tiro de 2 em 2. Laço, tiro 2 alças, laço, tiro 2 alças. Aqui nós já temos 3 pontos acumulados na minha agulha. Novamente, laço 2 vezes o fio, passo a agulha pelo ponto de base, laço e puxo.
e agora eu tiro de 2 em 2. Conforme a gente vai acumulando os pontos, vai ficando um pouco mais complicado de fazer essa tirada das alças. Então, a gente quer tirar 2 alças agora, mas você também pode tirar elas. Tira uma primeiro e depois tira outra, assim, ó. Lacei, então eu tiro primeiro uma e depois eu tiro a segunda. Agora eu já tenho 4 pontos aqui acumulados na agulha, sem contar aquela primeira alça que estava no começo, tá? Então, falta só um. Então, eu laço 2 vezes. E aqui no finalzinho, um truque também interessante é você jogar esses pontos lá para trás para conseguir trazer a agulha e passar pelo ponto de base. Então, eu laço e puxo. E agora eu vou tirar de 2 em 2. 1, 2, e novamente, laço, 1 e 2. Então, agora, a gente tem 5 pontos acumulados na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E no total, nós teremos 6 alcinhas aqui em cima. As 5 dos pontos que a gente fez e mais aquela primeira. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente pega o nosso dedo indicador aqui por trás do ponto e empurramos ele para frente, já fazendo o formato de bolha. Olha só. E agora vamos fechar o ponto. Eu vou laçar o fio e puxar por todas as 6 alças. E continuo com o dedo aqui por trás do ponto para fazer o formato dele. Pronto, ó, o primeiro ponto bolha duplo está pronto. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui nos pontos de base. Nessa hora é importante prestar atenção, porque como esse ponto ele é bem grandinho, ele pode acabar tampando esse ponto de base aqui, ó, que fica bem por trás dele. E a gente vai precisar fazer um ponto alto nele. Então, é importante você separar um pouco esse ponto para conseguir visualizar aqui e não acabar comendo um ponto nesse processo. E a gente fez o ponto bolha duplo e aqui a gente vai fazer agora um ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio, vou afastar aqui, vou passar a minha agulha e vou fazer o ponto alto. Laço e puxo e agora tiro de 2 em 2. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. Esse primeiro ponto alto que vai fazer a nossa bolha ficar ainda mais para frente. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto. Em seguida, vamos fazer novamente o nosso ponto bolha duplo. Laço o fio 2 vezes, venho no ponto de base, laço o fio e puxo. E vamos tirar de 2 em 2. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. Então, já temos o nosso primeiro pontinho acumulado aqui na agulha. Então, laço 2 vezes o fio, vou lá no ponto de base, passo a agulha, laço e puxo. E agora, tiro de 2 em 2. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. 2 pontos na agulha. Laço novamente, vou lá embaixo. Aqui eu já tô dobrando, olha, o ponto para trás para conseguir alcançar o ponto de base. Tiro de 2 em 2. 3 pontos na agulha. Laço 2 vezes, vou lá no ponto de base, laço e puxo. Laço, tiro 2, laço e tiro 2. Então, agora só falta um pontinho para terminar. Laço 2 vezes, passo no ponto de base, laço e puxo. E agora, tirando de 2 em 2, laço e tiro 2, laço e tiro 2. Então, agora eu já tenho os 5 pontos acumulados e aqui em cima um total de 6 alças.
Então, esse é o ponto bolha duplo. Você vai precisar acumular na sua agulha vários pontos altos duplos. Nesse caso, a gente vai acumular sempre 5 deles. E para fechar, eu vou laçar a minha linha, colocar o ponto para frente, né, com o indicador e puxar por todas as alças. Finalizei o segundo ponto bolha. E agora, novamente, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui do lado para intercalar os pontos bolhas. Lembrando de puxar aqui para o lado para a gente encontrar esse ponto de base que fica bem escondidinho aqui. A gente não pode pular esse ponto. Então, eu laço o meu fio uma vez só, venho aqui nesse ponto de base, passo a agulha e termino o ponto alto. Pronto, ó, o segundo ponto bolha. Esse ponto a gente também pode ir ajeitando ele, tá? Pode fazer assim, pode... Se por acaso o seu ponto não ficar tanto para fora, você pode inclusive com o cabo da agulha colocar aqui por trás e empurrar ele para fora, tá? Agora a gente vai continuar essa carreira exatamente dessa forma aqui. Então, eu fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. E depois mais um ponto bolha. Então, ao longo do resto da carreira, a gente vai fazer ponto bolha, depois 2 pontos altos intercalando e depois um ponto bolha. 2 pontos altos intercalando e um ponto bolha. E assim em diante até chegar no final. No final, vai sobrar apenas um pontinho, onde a gente vai trabalhar um ponto alto também, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo os pontos bolhas até chegar no final. No final dessa carreira, vão faltar só 2 pontinhos para serem feitos. Nesse penúltimo aqui, a gente vai fazer mais um ponto bolha. E nesse último ponto, que vai ficar bem escondido aqui no canto, a gente vai fazer o último ponto alto. Então, eu vou laçar e vou pegar aqui bem no canto. E fazer o ponto alto. Terminamos a segunda carreira do tapete. Lembrando que aqui eu tô fazendo uma amostra, mas no tamanho original o passo a passo continua o mesmo, tá? Nós começamos com apenas um ponto alto e logo depois fizemos um ponto bolha. Daí em diante, a gente foi intercalando os pontos bolha com sempre 2 pontos altos. Esses pontos altos ficam escondidos aqui, ó, mas se você afastar, você vai conseguir ver. Então, começamos com um ponto alto, depois um ponto bolha, e depois 2 pontos altos, um ponto bolha, 2 pontos altos, um ponto bolha, até o final. No último ponto, a gente colocou apenas um ponto alto. Todo esse passo a passo está por escrito na receita em PDF lá no blog da Fios Pinguim. Antes de começar a terceira carreira, nós vamos fazer uma correntinha e virar a nossa peça. A terceira carreira é semelhante à primeira, ela é toda feita em ponto baixo. Então, a gente vai pegando os pontos da carreira anterior e fazendo um ponto baixo. Então, aqui, primeiro ponto, lembrando que a correntinha não conta como ponto. Então, a gente vai pegando tanto os pontos altos da carreira anterior, quanto o ponto bolha. O importante nessa carreira é você não deixar de fazer nenhum ponto, não comer nenhum ponto. Se quiser como segurança, você pode contar no final o número de pontos, ou então enquanto você está fazendo, para ter certeza de que está certinho e isso não atrapalhar você na carreira seguinte. Finalizei a terceira carreira toda em ponto baixo e aqui a gente está olhando para o lado avesso da peça, né? Então, para continuar, vamos fazer agora 2 correntinhas e virar a nossa peça. Na quarta carreira, nós vamos começar de um jeito um pouco diferente do que fizemos na carreira anterior que teve ponto bolha.
Então, aqui a gente vai começar fazendo 2 pontos altos logo no começo. Lembrando que o primeiro ponto alto é esse bem aqui no canto, porque as correntinhas não contam como ponto. Então, eu faço um ponto alto e logo em seguida o segundo ponto alto no ponto seguinte. Depois que a gente faz o ponto bolha. Do mesmo jeito, dou 2 laçadas, passo a agulha aqui no ponto de base e agora tiro de 2 em 2 e vou acumulando aqueles 5 pontos aqui na agulha. Vamos continuar com aquela sequência de um ponto bolha e depois 2 pontos altos. Então, terminei o ponto bolha, vou afastar aqui, encontrar meu ponto de base e fazer os 2 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer um ponto bolha novamente. E vou seguir assim, intercalando os pontos bolha com 2 pontos altos até chegar no final da carreira, sobrando 3 pontos. Então, aqui no final, a gente vai terminar sobrando 3 pontos. E aí, eu volto para mostrar para vocês. Fiz o último ponto bolha duplo e aqui faltam 3 pontos para terminar a carreira. Então, agora a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, vou laçar, vou afastar aqui o ponto bolha e fazer aquele ponto alto que fica escondido. E depois, mais 2 pontos altos. Terminei a quarta carreira. Então, recapitulando, a quarta carreira a gente vai começar com 2 pontos altos, depois um ponto bolha duplo, e depois vamos fazer aquela alternância, né? De um ponto bolha, 2 pontos altos, um ponto bolha, 2 pontos altos, até chegar no final sobrando 3 pontos, e nesses 3 a gente vai fazer pontos altos. Assim, a gente consegue ver já que as bolhas elas estão ficando diagonais, né? Estão ficando intercaladas entre essa carreira e aquela anterior. Vamos agora fazer uma correntinha, virar e novamente fazer aquela carreira de pontos baixos de ponta a ponta. Então, eu começo aqui no primeiro. E sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada pontinho de base, até chegar no final. Terminei a quinta carreira, vamos olhar agora para o lado direito da peça e entender toda essa sequência de carreiras, porque é ela que a gente vai repetir a partir de agora para fazer o nosso tapete. Então, nós começamos, depois das correntinhas, né, com uma carreira toda em ponto baixo. Logo em seguida, a primeira carreira de ponto bolha, a gente fez um ponto alto em cada um dos cantos e no meio a gente intercalou ponto bolha e 2 pontos altos. Em seguida, a gente fez uma carreira toda de ponto baixo e depois a próxima carreira de ponto bolha, deixando 2 pontos altos no começo, 3 pontos altos no final. E no meio, novamente, intercalando um ponto bolha, 2 pontos altos, um ponto bolha, 2 pontos altos. E, por fim, fizemos uma carreira toda em ponto baixo novamente. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer vai ser repetir essa sequência. Então, a gente vai ter sempre uma carreira de ponto bolha, começando com um ponto alto, terminando com um ponto alto. Logo em seguida, uma carreira de ponto baixo. Depois, uma carreira de ponto bolha, essa começando com 2 pontos altos, terminando com 3, e depois uma carreira de ponto baixo. Lembrando que para começar a carreira de ponto baixo, a gente vai sempre colocar uma correntinha de subida. E para começar as carreiras de ponto bolha, a gente coloca 2 correntinhas de subida. Aqui tá o tapete no tamanho original para vocês verem, tá? Então, nesse tapete eu comecei com aquelas 67 correntinhas e fizemos ao todo 69 carreiras. Olhando assim, a gente consegue ver que as bolinhas, né, os pontos, as bolhas, elas vão intercalando
E aqui no canto a gente consegue ver que tem uma carreira com um ponto alto aqui nas laterais, e a carreira seguinte começa aqui com 2 pontos altos e termina com 3 pontos altos. Então, vai sendo assim ao longo de todo o tapete. Quando chegar aqui no final, o que vai faltar para a gente é só fazer uma carreira de arremate. Vamos ver como faz agora. Eu terminei aqui com aquela carreira toda de ponto baixo, né? Então, por isso que a gente está olhando para o lado avesso da peça. Para fazer a carreira de arremate, vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso tapete. Vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo em cima dessa carreira aqui. Então, é só fazer um ponto baixo em cima de cada pontinho da carreira anterior até chegar no final. Cheguei ao final dessa lateral, então fiz tudo de ponto baixo aqui. E aqui nesse último pontinho, a gente vai fazer um aumento. Então, eu já fiz um ponto, vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo lugar. E agora, a gente vai fazer pontos baixos aqui na outra lateral do tapete. Nessa parte, a gente vai estar pegando as laterais dos pontos. Então, é importante aqui tomar cuidado para o seu acabamento ficar bem certinho. Para isso, vamos tentar fazer 2 pontos para cada carreira de ponto bolha e um ponto para cada carreira de ponto baixo. Então, aqui a gente já fez um ponto para essa carreira de ponto baixo e aqui a gente está na lateral do ponto alto, tá vendo? Então, eu vou pegar sempre alguma alcinha do ponto alto e fazer um ponto baixo, ó. Fiz um, vou fazer mais um para essa carreira. Pronto, 2 pontos baixos. Agora, a gente chegou na carreira de ponto baixo, então, para essa, eu faço um ponto baixo apenas. E agora, voltamos para uma carreira de ponto bolha. Então, pego aqui e faço 2 pontos baixos nessa lateral aqui. E agora, um ponto para a carreira de ponto baixo. Não tem muito lugar certo para você passar a agulha quando a gente faz o arremate aqui na lateral do tapete. Mas é importante fazer e sempre olhando para ver se o seu acabamento está ficando legal. Se você não estiver gostando, então você desmancha alguns pontos e volta a fazer de outra forma. O importante nessa hora é ter paciência, porque é a última etapa da nossa peça. Então, vou fazendo assim até chegar no final dessa lateral aqui do tapete. Cheguei no final dessa lateral. Meu último ponto baixo foi aqui pegando o primeiro ponto já dessa próxima lateral aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais um ponto, né? Aquele aumento aqui no cantinho. Então, no mesmo lugar. Fazer mais um ponto baixo. E aí, vamos virar para agora fazer a carreira de arremate desse lado aqui. Essa aqui é a correntinha, né, que a gente fez lá no começo. A minha tá com esses 2 vezinhos, porque eu peguei aquela alcinha de trás. Mas a sua pode ser que esteja com uma alcinha só, não tem problema. É só você pegar uma correntinha, né, fazer um ponto baixo para cada correntinha daqui. Cheguei no final, vou fazer novamente um aumento nesse último ponto aqui. Virar o tapete de novo. E para fechar, só vai faltar a carreira de acabamento nessa última lateral aqui. Mais uma vez, a gente vai fazer 2 pontos para cada carreira que tem o ponto bolha e um ponto para cada carreira que tem o ponto baixo. Cheguei ao final da lateral. Para concluir, a gente vai cortar o fio, deixando uma sobra. E com a agulha de tapeçaria, vamos fazer um ponto falso. Eu vou passar minha agulha pelo primeiro ponto do acabamento, por baixo das 2 alcinhas, vou puxar, ajeito aqui o ponto
e volto com a agulha pelo buraco de onde está saindo essa alcinha. Bem por aqui, ó. Agora é só a gente ajeitar esse ponto falso. E depois arrematar o fio que sobrou aqui pelo avesso, usando a agulha de tapeçaria. E tá pronto o seu tapete spa, para você colocar no seu banheiro e deixar o seu momento do banho ainda mais relaxante.